Começando então agora, a gente vai explicar para o terceiro ano e para os outros terceiros que quiserem aproveitar essa aula aí. A gente tem aqui, pessoal, uma breve explicação sobre condutores e isolantes. Quando a gente fala em energia elétrica nós temos aí várias coisas que nos cercam. Tem aí pilhas e baterias que estão nos controles, que tem carga elétrica. Tem também aí, nós podemos encontrar na luz corrente elétrica que acende as luzes das nossas casas. Nós temos também aí, dentro da corrente elétrica, o campo magnético, tem também aqui a energia elétrica que está fornecendo, possibilitando eu dar essas aulas para vocês. Então, o que a gente pode observar? Que na eletrodinâmica, que é o estudo da dinâmica dos elétrons correntes, né, os estudos dos elétrons correntes dentro da física, a gente estuda aí os condutores e o que são os isolantes. Os condutores, pessoal, condutor é todo aquele que conduz corrente elétrica. A gente tem aí como facilitadores de ótimos condutores, são os metais. Os metais são os melhores condutores de corrente elétrica. E vale aqui ressaltar que tem um metal que vocês não sabem, o único que escapa aí a regra dos metais é o grafite. O grafite também é um ótimo condutor de corrente elétrica. A gente pode observar que se você pegar um lápis, onde a madeira é isolante e o grafite lá dentro, ele é condutor, você põe ele na tomada, você vai receber uma descarga elétrica. Você vai tomar um choque danado, cara. Não faz isso, não. Mas isso é muito interessante, a gente estudar esses condutores e isolantes. Mas, por que alguns materiais são isolantes e outros são condutores? Eu coloquei um breve trecho aí, interessante vocês lerem. Aqui nós temos alguns exemplos de isolantes, que são a borracha, o plástico, o vidro, a cerâmica. E dentro deles, o que a gente pode observar? Que a borracha, o plástico, o vidro, ele é muito encontrado em painéis elétricos. Painel elétrico da sua casa, por exemplo, a maioria dos disjuntores são de plástico. Para quê? Para você não receber aquela descarga elétrica quando for desligar o disjuntor da sua casa. Quando o pessoal vai fazer manutenção lá na rede elétrica da casa de vocês, eles usam escada de fibra de vidro, porque essa fibra de vidro não faz eles receberem a descarga elétrica quando submetido a uma alta descarga, né? A uma alta corrente elétrica lá nos fios elétricos de energia. A gente tem aí, pessoal, os materiais condutores. Como eu falei para vocês, os metais são os ótimos condutores de corrente elétrica. Nós temos aí o cobre, o alumínio, a prata, o ouro. Tem outros também, outros metais condutores de corrente elétrica. Esses são os mais fortes. E dentro desse conceito todo de corrente elétrica, a gente tem aí de isolantes o que são isolantes, o que são... Puxei a palavra aqui agora. O que são isolantes e o que são condutores. Nós temos aí o conceito de carga elétrica. O que é carga elétrica? Eu gosto sempre de usar meu canetão. O meu canetão aqui, ele está carregado de elétrons. Se eu colocar elétrons de cá, claro que ele sendo plástico, ele não vai ser um condutor. Mas vamos supor que isso aqui é um pedaço de metal, certo? Ouro. Estou com um pedaço de ouro aqui na minha mão. E esse ouro recebe cargas elétricas de um lado e os elétrons eles vão circulando aqui dentro, certo? Tanto é que na física, existe um camarada muito inteligente que falou assim que na física os elétrons eles têm sinais opostos. Os elétrons ele tem sinal oposto do nêutron ou dos prótons. Por quê? Porque na medida que um negativo se aproxima do negativo, os iguais, certo? As cargas iguais, elas se repelem, certo? E as cargas diferentes, elas se repelem, certo? E, na verdade, as cargas idênticas, né? As cargas idênticas, elas se repelem e as cargas iguais se atraem. Então, como que a gente consegue diferenciar? Existe aquela frase muito famosa que o pessoal costuma falar, que é
Os opostos se atraem. Se eu sou diferente da minha namorada, se a minha namorada é diferente de mim, a gente vai se atraindo. Claro que tem aí, né, algumas dores de cabeça de vez em quando, que tem amores e desamores, né, na vida de cada um. E isso que atrapalha um pouco aí a vida amorosa. Mas na física a gente também usa isso. Carga positiva com carga negativa, os opostos se atraem. E a unidade de medida de carga elétrica a gente sempre usa em Coulomb. Por que em Coulomb, professor? Porque um francês chamado Charles Augustin de Coulomb foi quem criou isso, certo? Por isso que toda unidade de medida de carga elétrica é sempre em Coulomb. Então aqui, sempre em Coulomb. Como uma forma de homenagear o físico francês, ok? Então, e essa carga elétrica, ela sempre vai ser calculada através de uma fórmula. Essa fórmula é bem simples, Q é igual a N vezes Z. Então, essa fórmula Q igual a N vezes Z, ela quer dizer carga elétrica, Q maiúsculo, né? Quer dizer a carga elétrica é igual, certo? O número de elétrons, que é uma constante, esse número de elétrons ele vai ser sempre 1,6 vezes 10 a negativo 19, certo? Essa constante aqui, ó, 1,6 vezes 10 a negativo 19, ela vai ser sempre o mesmo valor, independente se for um gás diferente do outro, tá? A gente tem aqui um exemplo, ó, o hélio. E outra coisa, o N, esse N, ele está presente lá. Como que a gente acha esse N? Lá na tabela periódica. A gente tem lá o número atômico do elemento, ou número de elétrons que falta ou que está em excesso numa determinada substância. E quando a gente está falando aí do N ou Z, eles são a mesma coisa. Vocês podem observar aqui, ó, que esse N aqui e esse N, esse Z e esse N, eles são iguais, eles são a mesma coisa, tá? Então, olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma partícula do gás hélio. Então, o hélio tem um número atômico aí 2, certo? E apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. Então, está balanceado, certo? Vamos supor aqui que o meu gás hélio que está nessa substância, nesse canetão, por exemplo, ele tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Então, o que a gente faz aqui agora? Se a gente já sabe o número de quantidade de partículas, ou seja, o número de elétrons presentes nessa substância, nesse gás que a gente está falando, eu sei o meu Z. Se eu sei meu Z, fica fácil, então, agora eu descobrir a carga elétrica desse gás. Porque a carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a constante 1,6 vezes 10 a negativo 19. E para fazer os exercícios é a coisa mais simples que tem. Eu tenho que descobrir a quantidade de carga elétrica através do número de elétrons vezes essa constante 1,6 vezes 10 a negativo 19. Nesse primeiro exercício, pessoal, quero que vocês façam para mim o cálculo usando a mesma base que eu fiz aí no exercício anterior, tá? Nesse exemplo. Eu tenho aqui agora 2, a quantidade de elétrons. Então, o N ele vai ser um pouco maior do que 2, que foi ali em cima. O que vai ser aqui, então, o N? O N vai ser 2 vezes 10 elevado a positivo 19, tá? Esse 15 aqui, ele é expoente, ok? Então, é 2 vezes 10 elevado a 19. E na letra B, eu tenho aí um corpo apresentando o número de elétrons sendo 1,2 vezes 10 à terceira potência. E aí, interpretar as duas e fazer. Eu espero que vocês consigam fazer na casa de vocês e encaminhar para mim aí, para mim fazer a correção para vocês, certo? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Pedrão, tem alguma dúvida aí, Pedro?